Antes de me transformar num jogador de futebol, antes de assinar o primeiro contrato profissional com o São Paulo, eu fui mandado embora 9 vezes. Quantas? 9. Eu contei só umas 4, 5. Não, 9 Gente. vezes as pessoas falaram para mim que eu jamais seria um jogador de futebol, que eu não tinha condições de ser jogador de futebol, que eu era magro, que eu era baixo, que meu cabelo era ruim, que eu era feio, enfim. Eles inventavam toda a desculpa para que eu não pudesse ser jogador de futebol. Então, quando você vê o Cafu hoje, extracampeão, levantando taça, o Cafu teve uma trajetória difícil lá no começo. As pessoas não acreditaram no meu potencial, não acreditaram no meu trabalho, mas uma coisa importante é você acreditar naquilo que você faz. E eu acreditava naquilo que eu fazia. Mas quando o juiz, quando o Colina apitou o final do jogo, que eu vi todo mundo correndo, se abraçando, você abre aquele sorriso e fala, somos campeões do mundo. É outra história, é outra história. Não se compara com nada no mundo, Não. um sentimento como Não. esse? O sentimento, a sensação de campeão do mundo, gente, de verdade, não se compara com nada no mundo. Vocês não têm ideia o que é ser campeão do mundo. Mas se pensamos assim, o rádio, o nosso rei, a qualidade dele, como ele é visto no Brasil? Fenômeno. Depois do Fenômeno. 94 e tudo. Depois de lá. 94, o Raj é visto realmente como um fenômeno. Para todos nós, quando se fala do futebol romeno, a primeira imagem que vem na cabeça é o Raj. É uma hora tendo aqui, mas vamos contar para o povo romeno, porque acho que nem todo mundo sabe, conhece exatamente a história do apelido. Por que Cafu? Boa pergunta. Cafu vem de Cafuringa, um ex-jogador do Fluminense, ponta direita, muito antigo. E quando eu cheguei em Itaquaquecetuba, todo mundo tinha apelido. E como eu fui um dos últimos a chegar, jogava de ponta direita, o João Alemão falou assim, nossa, você parece com o Cafuringa. Eu falei, com quem? Ele, com o Cafuringa. Eu falei... Aí fui para casa, perguntei pro meu pai, voltei pro... Não tinha visto jogar. Não tinha visto jogar, óbvio. Voltei no dia seguinte no treinamento e falei pro João Alemão, quem dera um dia eu jogasse igual esse Cafuringa. Cafuringa é muito bom, eu sou um simples Cafu. Aí com o tempo tiraram o Uringa e virou Cafu, mas o apelido Cafu vem de Cafuringa, um ex-jogador do Fluminense, ponta direita. Parece assim um sonho a vida do senhor? Parece, mas um sonho que se transformou em uma realidade. Porque eu sempre tive um sonho de ser um jogador de futebol. Sempre quis ser um jogador de futebol. E quando eu me vi, eu já estava jogando no São Paulo, já estava na seleção brasileira, já estava indo para a Copa do Mundo, já estava sendo campeão mundial. Mas peraí, até esse começo recebeu... Vários nãos. É. Não, isso é fato. Quando você me perguntou, parece um sonho, eu já fui direto na realização do sonho. Por que não desistiu? Eu não desisti porque eu queria ser um jogador de futebol. E os nãos que eu tomei não poderia ser maior do que aquilo que eu queria. Antes de me transformar num jogador de futebol, antes de assinar o primeiro contrato profissional com o São Paulo, eu fui mandado embora 9 vezes. Quantas? 9. Eu contei só umas 4, 5. Não, 9 Gente. vezes as pessoas falaram para mim que eu jamais seria um jogador de futebol, que eu não tinha condições de ser jogador de futebol, que eu era magro, que eu era baixo, que meu cabelo era ruim, que eu era feio, enfim. Eles inventavam toda a desculpa para que eu não pudesse ser jogador de futebol. E você nem aí. E eu nem aí, eu conto dando risada, por quê? Para mim tudo isso eram barreiras e fases que eu tinha que superar para ser um jogador de futebol. Mas uma coisa foi muito importante, os meus pais. Os meus pais sempre acreditaram em mim. E meu pai sempre falou para mim, filho, isso é uma barreira que colocar na sua vida que só você vai superar. Então o meu pai automaticamente, sem falar para mim, não desista, ele sempre colocou essas barreiras. Falou, você vai superar essa barreira um dia, você vai superar essa barreira um dia. Então todos esses 9 nãos que eu tomei, não poderia ser mais forte do que aquilo que eu queria ser um jogador de futebol. Então, quando você vê o Cafu hoje, extracampeão, levantando taça, o Cafu teve uma trajetória difícil lá no começo. As pessoas não acreditaram no meu potencial, não acreditaram no meu trabalho, mas uma coisa importante é você acreditar naquilo que você faz. E eu acreditava naquilo que eu fazia e tive sempre o apoio dos meus pais. Por isso que eu sempre faço questão de falar dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família, porque tudo que eu tenho hoje eu devo ao meu pai e minha mãe, tudo que eu sou eu devo ao meu pai e minha mãe, e eu sou muito grato a eles por ter me colocado no mundo e ter me dado sabedoria. Quem estendeu a mão para você e quando viu o sim, acreditou? Ou você achou que é uma piada, alguma coisa? Quando eu escutei o sim, eu acreditei, porque por incrível que pareça, eu estava esperando o sim. Porque meu pai sempre falava, olha, estejam preparados para as oportunidades. Então eu me preparei para o momento que o sim chegasse. Então quando o Geraldo falou assim para mim, olha, você vai ser um jogador do São Paulo Futebol Clube, a primeira reação foi, é verdade? Isso é real? Tá acontecendo? Ele falou, tá acontecendo. É isso que você quer? Eu falei, é isso que eu estou pleiteando durante anos. Aí do Palmeiras eu fui para Roma.
A Roma, depois de 18 anos que não conquistava um título, o último título que a Roma conquistou foi quando o Falcão jogava ainda. Aí nós tivemos a oportunidade de conquistar um título com a Roma, porque não é fácil conquistar numa praça igual a Roma não, viu? Difícil, difícil. Da Roma eu fui para o Milan, já com 32 anos. Para muita gente já era final de carreira, mas para mim era o início de mais um desafio. Fiquei no Roma 5 anos, onde nós tivemos a oportunidade de ganhar campeonato italiano, Copa Itália, Supercopa Europeia, Supercopa Italiana, Champions League e Mundial Interclubes. Só isso? Algumas coisinhas de interpretação. E eu já com 36 anos, hein? Então eu já tive a oportunidade também de no Milan conquistar isso. Sem contar que no São Paulo nós conquistamos todos os títulos possíveis, Paulista, Brasileiro, Libertadores, Bimundial Interclubes, Bimundial da Libertadores, Bimundial da Supercopa Sul-Americana, Bimundial da Supercopa do Brasil. E com a seleção brasileira, tudo que você puder imaginar, nós conseguimos conquistar também. Então, graças a Deus, por onde eu passei, eu tive a felicidade de conquistar um título. Tem algum time com um lugar especial no coração de você? Eu sou São Paulino. Eu sou São Paulino de coração. E na Europa? Na Europa, eu sou Milan, né? Eu torcia para o Milan na época do meu pai, porque meu pai vivia vendo o campeonato italiano, né? Meu pai vivia vendo o campeonato italiano, então ele ligava a televisão de domingo para ver o campeonato italiano. A gente falava, que time que o senhor está vendo, pai? Ele falou, o Milan e o Milan. Aí nós íamos ver um Milan com Van Basten, Gullit, Maldini, Careca, Costa Curta, tá bom. Massaro, Gullit. Era um Milan, hein? Eu falava, nossa, pai, que timão, hein? Então a gente aprendeu a gostar do Milan quando era pequeno. Porque eu tive uma passagem muito ótima na Roma. Eu fiquei na Roma 6 anos. 6 anos nós conquistamos um campeonato italiano, fomos vice-campeão no ano seguinte. Fiz muitas amizades em Roma, foi da Roma que me abriu também a porta para outros lugares. Então eu tenho um carinho muito grande pelo time do Roma. É muito tempo desde que o senhor espera ver a seleção de novo lá no top? Até que no Catar foram pertinho. Perto. Carme, já passamos perto outras vezes. Nós, depois de 70, nós ficamos 24 anos sem conquistar o título. Ainda bem que chegaram vocês, então, as gerações de vocês. E olha só a coincidência. Depois de 70, nós ficamos 24 anos sem conquistar o título, fomos conquistar em 94 nos Estados Unidos. Vai completar 24 anos de novo 2002. Que o Brasil não ganha uma Copa e a próxima Copa é nos Estados Unidos. Ai? Pode ser que está aí. A seleção de hoje é do seu agrado? Claro. Opa! Nós temos uma ótima seleção, pode se transformar numa excelente seleção com as conquistas desses próximos jogos, ganhando jogos, jogando bem e resgatando novamente o verdadeiro futebol da seleção brasileira. É uma seleção que tem tudo para que possa ganhar uma Copa do Mundo, só que nosso treinador só vai ter o trabalho de encaixar as peças no momento certo. Tem jogador demais, né? Então, precisa encaixar as peças, cada um no seu lugar, dando responsabilidade, fazendo com que ele se sinta importante. Às vezes nós temos 6 atacantes, você tem que abrir mão de 3 ou de 4 para deixar 3 ou 4 ou 2, sei lá o que ele vai fazer, para que você possa ter um suplente à altura daqueles que vão sair. Então é uma questão de encaixe a seleção brasileira. Você acha que o Neymar vai estar bem? Que a gente já está... Todo mundo está cansado ele hoje é machucado, amanhã volta, fica de novo do lado. O que acontece com o menino? O Neymar, só ele pode decidir ou só ele sabe se ele vai para a Copa do Mundo ou não. A gente espera que sim, porque se o Neymar estiver bem motivado, sem lesão, jogando, a qualidade técnica dele é indiscutível. É um jogador que realmente ajuda e vai ajudar a seleção brasileira. Mas ele precisa estar bem motivado, precisa estar longe das lesões, que ele está tendo muita lesão, está jogando pouco. Ele sabe o quanto ele é importante para a seleção brasileira e ele também sabe o quanto a seleção brasileira é importante para ele. Então a gente espera que ele possa se recuperar o mais rápido possível, porque também está lutando contra o tempo. Ele vem jogando pouco, jogou pouco há uns 3 anos atrás, jogou pouco agora no Santos. Então ele também está nessa batalha. Mas é a melhor decisão que ele tomou de voltar para o Brasil, para casa? Foi. Eu acho que casa é casa, né? Você tá em casa é a melhor coisa do mundo. E em Santos, no Brasil, o Neymar é sempre muito bem acolhido. O povo brasileiro ama o Neymar. Nós amamos o Neymar. E lá você sente o carinho, você sente que as pessoas realmente te querem bem, quer que você melhore, quer que você jogue. Por exemplo, ele entra dentro de campo 5 minutos, a gente já está feliz porque ele jogou 5 minutos. E fora do país, não. Fora do país é aquela exigência, porque realmente é o Neymar e tem que mostrar. Qual é o
melhor jogador brasileiro hoje, na sua opinião? Melhor Da seleção também. Melhor jogador brasileiro hoje, no meu ponto de vista, é o Rafinha. É, né? Hoje é o Rafinha. Hoje, indiscutivelmente, é o Rafinha, que é um dos candidatos a ganhar a Bola de Ouro, segundo, na minha opinião, esse ano. Eu acho que sim. Ele tem um concorrente muito forte, que se chama Mohamed Salah. Tem um concorrente muito forte. Liverpool foi campeão agora inglês, Salah está jogando fino da bola, o Rafinha também vem jogando fino da bola. Eu acho que esses dois aí têm chance de ganhar a Bola de Ouro esse ano. O Rafinha teria vaga no time de vocês? Na geração de vocês? Eu costumo falar assim, a nossa geração foi uma geração vencedora. Ganhou. O Rafinha tem vaga em qualquer time, só que aquela seleção foi campeã do mundo. Com aqueles jogadores. Quando o juiz apitou o final do jogo 2002, Brasil campeão, nós fizemos assim, dever cumprido. Cumprimos com o nosso dever em ganhar uma Copa do Mundo e levar alegria para 220 milhões de brasileiros. Ponto. Porque eu não me empolgo quando vem, quando ganha, mas também não me abalo quando perde. Mas quando o juiz, quando o Colina apitou o final do jogo, que eu vi todo mundo correndo, se abraçando, você abre aquele sorriso e fala, somos campeões do mundo. É outra história, é outra história. Não se compara com nada no mundo um sentimento como esse? O sentimento, a sensação de campeão do mundo, gente, de verdade, não se compara com nada no mundo. Vocês não têm ideia o que é ser campeão do mundo. Você está jogando com as 32 melhores seleções do mundo. Do mundo. Vocês têm noção do que é isso? Aí você é campeão, você é número 1 do mundo. Não tem sensação melhor do que isso. Mas teve aquela situação com você de ser capitão, com Luxemburgo, com Scolari, não, depois toda essa conversa até você chegar no mérito, acima de tudo e todos. Foi uma outra conquista? Também foi, mas era muito natural. Porque com o Luxemburgo eu era capitão do time, o Filipão chegou e nos reuniu, me chamou o Emerson, falou, olha, o Emerson, eu já jogo com o Emerson há muito tempo, já é um jogador que eu conheço há bastante tempo, então o Emerson vai ficar como primeiro capitão e você como segundo capitão. Problema nenhum. Zero problema. O meu foco, meu objetivo é outro. O meu foco, meu objetivo é a Copa do Mundo. Ironia do destino, o Emerson machucou na véspera do jogo da Copa do Mundo de 2002. O Filipão me chamou, falou, e aí, meu capitão? Falei, tá tudo tranquilo, professor. Vambora, sem problema, sem estresse. O nosso objetivo, continuo falando para o senhor, nosso objetivo maior é ganhar a Copa do Mundo. Estou preparado. Deus ama você. Você chegou a levantar um capitão, né, com a bandeira na mão e ter essa imagem. É verdade. Depois de uma vida assim, de esforço, trabalho, de não, sim, ou de lá para cá. É a recompensa. Quem trabalha, Deus ajuda, de verdade, de verdade. Nós trabalhamos com muita humildade, muita simplicidade, sempre, nunca humilhando ninguém, nunca pisando em ninguém, nunca esnobando de ninguém, nunca falando que, não, eu sou melhor do que aquele, nada. Eu sempre quis trabalhar, conquistar e pronto. Trabalhar, conquistar e pronto. Então eu treinava, jogava, concentrava, dormia, porque eu sabia que era aquilo que eu queria. E eu sempre fui muito de respeitar muitas pessoas. Então, naquele momento você fala, poxa, é a recompensa do trabalho que você teve, trabalho de base que você fez, do ensinamento que seus pais te deram. Então eu sempre quis jogar futebol, dar risada, me divertir, ganhar dinheiro, jogando futebol que é o que eu sei fazer, fama, prestígio, conquistas. Olha só, eu consegui tudo isso, mas trabalhando, sendo humilde, respeitando, e conquistei todos os títulos possíveis que um atleta poderia conquistar. Poderia me fazer uma equipe, um 11 dos melhores companheiros que você teve? É impossível fazer isso, Carmen. Imagina. Nossa, difícil. Ia fazer uma injustiça. Eu ia fazer injustiça com tanta gente. Olha, só de meia esquerda, eu vou citar o que eu joguei de meia esquerda. Alex, Rivaldo, Rui Costa, Redondo, Djalminha, Seedorf, que jogava na meia também, o Clares. É impossível deixar o desse de fora. Depois chegou o Ronaldinho Gaúcho, que jogava de meia também, mas não era canhoto. É impossível fazer os 11 melhores da história que eu joguei. Eu sou um cara tão privilegiado, que eu joguei com os maiores e melhores jogadores da história. Eu peguei uma década, um período, que todo mundo era bom. Então era fácil jogar. Eu não consigo hoje fazer os 11 melhores. Mas um 11 só de brasileiros? Difícil. Muito difícil. Joguei com muita gente boa de brasileiro. Olha, Tafarel,
No gol. Nossa, na zaga eu tive Aldair e Antônio Carlos. Roberto Carlos. Não. Ó, tá vendo? Tafarel, Aldair, Lúcio e Roberto Carlos. Lúcio. É difícil. É difícil. Os 4 atrás. Cara, no meio tinha tanta gente boa. Meu. No meio tinha, olha, Edmilson, Dunga, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário. Falta um. Com quem jogou? Rivaldo. Teve algum ídolo entre eles? Meu pai. Meu pai, Tá é vendo? meu pai é o meu maior ídolo. Não tem ídolo maior para mim do que meu pai. É muito lindo ouvir isso e ver filho que... Meu pai foi tudo. Foi meu incentivador, minha inspiração, meu exemplo, minha vida. Simples, humilde, mas me ensinou tudo que a vida precisava me ensinar. Me deu o caminho. Deve ter uma admiração para algum jogador. Ah, sem Qualquer jovem tem, qualquer criança tem. Sem sombra de dúvida, Pelé. Pelé. Eu tive a oportunidade de jogar com o Pelé no aniversário de 50 anos dele, que foi um jogo lá em Milão. Então, eu tenho a honra e o privilégio de falar, eu joguei com o Pelé. Não tem ídolo maior do que esse. Não tem. Pelé, sem sombra de dúvida. Mas poderia fazer um top 3 dos melhores laterais direito do mundo? Carlos Alberto, Leandro e Cafu. Tá bom. E tirando o senhor, para dar uma chance para mais um. Carlos Alberto, Leandro e Carvajal. Bom, um top 3 de treinadores. Tele Santana, Ancelotti, Parreira. Teve algum treinador chato? Algum dia teve um problema com o treinador? Respondeu na sua vida para... Algum treinador chato? Sim. Todos eles são chatos. Todos os treinadores são chatos. Todos. Não tem um treinador que não seja chato. Mas depende da maneira com que você administra essa chatice dos treinadores. Eu com o Tele, por exemplo, eu falava, nós juntamos a fome com a vontade de comer. Era resmungava, eu resmungava daqui, a gente resmungava dali, mas no final a gente se entendia. Porque ele queria meu bem e eu queria o bem dele. Então, no meu ponto de vista, todo treinador fala assim, tá chato, hein? Mas chato... Mas é importante da maneira com que você leva esses treinadores. Né? Eu nunca tive problema com treinador nenhum, porque eu sempre entendi os treinadores. Porque a maioria dos jogadores querem que o treinador vai se adaptar no esquema tático do jogador. E eu falo para os meninos, não, tá errado. Tá errado. O treinador não pode fazer um esquema tático só para você, ele tem que fazer para o time. Então nós temos que se adaptar no esquema tático do treinador, cara. Faz o que o treinador está te pedindo, acabou, vocês vão ficar felizes para sempre. Eu era assim. Teve uma vez na Roma que o treinador falou assim, faltava 5 minutos para terminar o jogo. Ele falou, falta 5 minutos para terminar o jogo. Você vai entrar? Eu falei, vou. Tô pronto. E outros ficam chateados e eu já estava tristes. pronto. Não, eu vou entrar, mister. Entrei 5 minutos, voltei, o mister olhou para mim e falei, mister, tranquilo, vambora. Você pode mudar o jogo em 5 minutos? Não, olha, é o tempo que eu vou jogar, sem problema nenhum, mister. Você vai jogar? Vou. Opa, entrei, corri, dei minha corridinha, suei, acabou. Voltamos no dia seguinte, vamos treinar. Algum problema comigo? Zero problema. Eu nunca fui de criar problema. Eu sempre fui assim, olha, mister, eu costumo sempre respeitar a hierarquia. Existe dentro de campo o treinador que tem. Eu costumo falar, o seu direito começa quando o meu termina. E vice-versa. Então, sempre fui de respeitar o direito do treinador. Eu fui o que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira, 150 jogos oficiais. É uma questão oficiais. Isso é uma questão sem contar a categoria de base, só no principal. Isso é muito uma questão é muito satisfatório, é orgulhoso. Você saber que você honrou essa camisa por mais de 150 vezes, que você foi a pessoa que mais vezes vestiu a camisa do seu país, da sua pátria, que defendeu a sua nação. Para quem nunca ia ser um jogador de futebol, hein? Já pensou de vestir mais vezes a camisa da seleção brasileira? Então isso tudo é uma questão de orgulho. Por isso, que eu vejo tudo muito natural. Caramba, eu olho para trás e falo, poxa, se eu tivesse deixado que aquele treinador decidisse o que eu queria ser, hoje eu não tinha vestido a camisa da seleção por mais 150 vezes. Então é orgulhoso. Pode chegar alguém? Pode. Tem. Neymar pode chegar, esse número de jogos. O Roberto Carlos não, porque já parou. Talvez o Marquinhos. Tem alguém que possa, tem alguns jogadores que possam chegar assim.
Pode me dizer os três melhores jogadores brasileiros hoje no Brasil, do ponto de vista do senhor? Hoje no Brasil, Gerson, no meu ponto de vista, está jogando muito. Em qualquer O Hulk, posição. que vem jogando muito bem. E o goleiro do São Paulo, para mim, hoje é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro atuando. Tem algum time onde queria ter jogado e não jogou? Real Madrid. Eu quase fui para o Real Madrid na época do São Paulo. O São Paulo não me liberou, aí o Vitor foi no meu lugar, mas senão eu teria ido para o Real Madrid. Seria um prazer ter ido no Real Madrid naquela época, em 93. Ai, meu Deus. E que timão, né? Que timaço tinha o Real Madrid, mas o São Paulo foi disputar o Mundial Interclubes contra o Milan. Por isso que o São Paulo não me liberou. Qual é a sua relação com os jogadores da Romênia? Porque encontrou eles espalhados também. Pelo mundo, pelo mundo. Tem muitos. O Kivo, que hoje é treinador do Parma, que vem fazendo um grande trabalho no Parma, o Raj, o Popesco, Muto. Nós tivemos oportunidade de conviver com a maioria deles jogando no campeonato italiano. E sempre o relacionamento foi muito bom, né? De risada, de brincar, de se divertir. Que o Romeno é parecido brasileiro, né? Exatamente, é meio parecido. A alegria, a felicidade de jogar futebol. Então o relacionamento com ele sempre foi muito bom, sempre de muito respeito. Mas se pensamos assim, o Raj, o nosso rei, né? Aqui, a qualidade dele, como ele é visto no Brasil? Fenômeno. Depois do fenômeno. 94 e tudo. Depois de 94, o Raj é visto realmente como um fenômeno. Para todos nós, quando se fala do futebol romeno, a primeira imagem que vem na cabeça é o Raj. Você acha que é um fenômeno maior o Lamine Yamal hoje, na idade dele, do que eram Messi e Ronaldo? Na mesma idade, eles não tinham o mesmo número de jogos, de gols? Então, não dá para comparar na mesma idade esses meninos, né? O Ronaldo, com 19 anos, já estava também na Copa do Mundo de 94, disputando uma Copa do Mundo. O Lamine Yamal, provavelmente, na próxima Copa do Mundo, com 18 anos, vai estar lá também. O próprio Messi, o próprio Neymar, enfim. Não dá para fazer comparação desses jogadores na idade deles, qual que era o melhor. Não, na idade dele, todos eles eram fenômenos. O Ronaldo, o Lamine Yamal, o Messi, o Edu, quando foi para a Copa do Mundo em 1970 com 16 anos, o Pelé, que foi para a Copa do Mundo com 17 anos. Então não dá para comparar. São jogadores que a gente fica feliz de ver jogar. Hoje o Lamine Yamal é um jogador que a gente vê a felicidade com que ele joga futebol, a alegria com que ele joga futebol. E ele joga futebol do jeito que tem que jogar. A gente não vê muita coisa do Endrick a falar, se falamos dos jovens agora. Esperava? Eu espero, não. Ele vai se transformar em um dos grandes jogadores do futebol mundial, o Endrick, com possibilidade de ganhar a Copa do Mundo por 2 motivos. Se ele tiver paciência e tranquilidade. A única coisa que precisa para o Endrick hoje é paciência e tranquilidade. Ele já foi para a seleção brasileira, já não é mais uma promessa, já é um jogador formado e está no Real Madrid. Está no Real Madrid com grandes jogadores, com jogadores que podem fazer com que ele cresça bastante. Se esse menino tiver paciência e tranquilidade, ele vai se transformar num baita jogador, porque qualidade, capacidade técnica. Qual é o maior sonho de você hoje? Meu maior sonho hoje é ver o mundo melhor, viver um mundo em paz, ver um mundo onde o futebol possa se respeitar mesmo numa derrota. Porque nós somos hoje transformadores, nós somos formadores de opiniões. E tudo aquilo que nós fazemos dentro de campo, nós levamos para fora para os torcedores. E nós estamos levando uma coisa muito ruim para os torcedores. A falta de carisma, a falta de companheirismo, a humildade de levantar um companheiro do chão quando ele cai e eu falar para ele, parabéns, você venceu. Parece que é tão difícil você elogiar uma pessoa quando vence, né? Eu acho que no mundo o que eu queria era isso, porque o futebol é uma das maiores ferramentas de inclusão social que existe no mundo. O futebol inclui, o futebol une, o futebol é paz. E nós estamos deixando de pregar essa paz por um simples motivo, a ganância da vitória. Mas o futebol não é também um espelho da sociedade? Não deveria ser, porque a sociedade não entra dentro de campo, a sociedade não joga. Quem jogamos somos nós. Seria muito fácil eu arrumar a desculpa que nós perdemos porque a sociedade é uma sociedade hoje ruim. Não, a responsabilidade é nossa. Independente da sociedade estar bem ou não, o que você faz dentro de campo é o que você leva para fora. Olha só,
Eu fui vaiado no Maracanã. 120 mil pessoas me vaiou. 120 mil pessoas falou, Cafu vai plantar chuchu, Cafu vai pegar nu, Cafu vai... O que você imaginar, eles falaram para mim, 120 mil pessoas no Maracanã, a primeira vez que eu tinha levado meu pai no estádio. Não. Primeira vez que eu levei meu pai no Maracanã. Falei, pai, vou levar o senhor no Maracanã hoje. Era véspera de convocação para a Copa do Mundo de 98. Brasil e Argentina no Maracanã. O estádio inteiro me xingando e me vaiando e falando essas palavras. Mas quem que é mais forte? É aquele estádio que está me vaiando ou o que eu quero? Um jogo ruim vai definir quem é o Cafu? Não. Então, eu falei, eu não posso deixar esse jogo definir quem sou eu. O estádio me vaiou, o mesmo estádio que me vaiou vai me aplaudir. Mas para eles me aplaudir, eu preciso jogar. A melhor resposta que eu posso dar para eles é jogar futebol. Eu não vou chorar, não vou me lamentar, não vou colocar a culpa em ninguém, porque eu sou assim, perdeu, a culpa é minha. Eu nunca vou falar assim, eu perdi, a culpa é sua. Jamais. Perdeu porque a culpa é minha, porque eu não fui competente naquele momento de exercer a minha função. Então, quando eu vejo isso, que o estádio vai às pessoas, que a torcida xinga as pessoas, gente, é inerente a nós, é inerente aos grandes campeões. Uma vaia não pode ser maior do que você quer. Se você não suportar uma vaia, você não pode ir para uma Copa do Mundo. Se não suportar uma vaia, você não pode ir para a Copa do Mundo. A vaia é normal. Vai viver só de vitórias? Não. Vai viver de derrotas. Se você jogar mal, as pessoas vão falar o quê? Que você jogou mal. Que é normal. Não vai falar bem de você se você jogou mal.